Bom dia, gente. Hoje estamos dando início a essa série de palestras online aqui no canal do CRIA. Eu sou Carol, sou enfermeira obstétrica e vou estar fazendo essa abertura falando um pouco sobre esse tema que a UABA está trazendo esse ano, que é apoio ao aleitamento materno por um planeta mais saudável. Sou enfermeira obstétrica e nós vamos começar trazendo um pouco dessa história. Então, em 1º de agosto de 1990, lá em Florença, na Itália, vários representantes de governo, de instituições, organizações, eles firmaram um compromisso de promover o aleitamento materno exclusivo de 4 a 6 meses e também de apoiar que esse aleitamento se continue até os 2 anos de vida. Então, já são 30 anos que vários representantes de governo, instituições, firmaram esse compromisso através da Declaração de Inocente. E aí, em 14 de fevereiro de 1991, foi criada a UABA. Então, todo mundo que apoiava o aleitamento, todos os órgãos, entidades, se uniram para começar a fazer algo concreto para apoiar esse aleitamento. E aí, a UABA é a Aliança Mundial para Ações em Aleitamento Materno. E foi essa aliança que idealizou a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece todos os anos, na primeira semana de agosto. Então, hoje a gente está encerrando essa semana. E, no nosso caso, estamos começando essa série de encontros hoje. E essa Semana Mundial do Aleitamento Materno foi pensada como uma estratégia para provocar, todos os anos, no mesmo período, uma grande mobilização da sociedade para fazer essa disseminação de informações em âmbito mundial. Então, é isso mesmo, a intenção é essa, é que realmente todos os anos, nessa primeira semana, no mês de agosto, a gente fique vendo muitas mulheres amamentando, vendo relatos por toda parte. A intenção é essa mesmo, vários eventos sobre o tema, para bater sempre nessa tecla. E aí, a cada ano, a UABA vai e estabelece um tema relevante relacionado ao aleitamento materno. Então, a primeira Semana Mundial, ela ocorreu em 1992, com o tema Iniciativa Hospital Amigo da Criança. E aí já são 28 anos que, no mês de agosto, a primeira semana é dedicada a falar, a estimular, a promover o aleitamento materno. Porque, sim, a gente ainda precisa fazer e muito isso. E aí, esse ano, né, a UABA propôs esse tema para destacar esse vínculo. O que é que tem a ver a amamentação com a saúde do planeta? Então, a gente sabe a relevância de estar promovendo esse planeta saudável, de estar tendo ações sustentáveis. E aí eles trouxeram essa frase que fala que precisamos reconhecer que a nossa casa está pegando fogo e que a próxima geração exige que hajamos rapidamente para reduzir as pegadas de carbono em todas as esferas da vida. E a amamentação ela faz parte desse quebra-cabeça e é necessário investimento urgente em todos os setores. Então, além de tudo que a gente já sabe sobre o aleitamento, a gente tem mais esse incentivo que é a saúde do planeta. Então, eles trazem a saúde do planeta como a saúde da civilização humana e o estado dos sistemas naturais dos quais ela depende. E eles colocam como conceito para desenvolvimento sustentável aquele que atende às necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, nós não podemos destruir o planeta, nós precisamos pensar em quem ainda está por vir. E tem tudo a ver com a amamentação. Afinal de contas, são as novas vidas que estão chegando, que serão amamentadas e que precisarão usufruir do melhor que o mundo nos dá hoje, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. E aí, a gente, nesse contexto de pandemia do Covid-19, por isso também que a UABA pensou nesse tema esse ano, a gente ouviu muito falar que algumas coisas positivas aconteceram no meio ambiente. Então, assim, as pessoas, nós, né, começamos a ficar mais em casa, menos carros nas ruas, menos produções. Então, assim, houveram, sim, alguns pontos positivos. Há relatos de que teve essa queda nas emissões dos gases de efeito estufa. E, de forma geral, essa pandemia, acho que motivou todo mundo um pouco a olhar para outras coisas, né? A tirar aquele foco daquela vida corrida, de produzir, de trabalho, de estar sempre ativo, para que a gente parasse um pouco, olhasse um pouco para a gente.
e repensasse a nossa forma de viver como um todo. Então, todos nós podemos fazer algo para reduzir a nossa pegada de carbono e a pegada ecológica, ou seja, as marcas que a gente vai deixar para as gerações futuras, começando com a forma como alimentamos os nossos bebês. Então, além dos inúmeros benefícios que a gente sabe que tem o aleitamento materno, ainda tem mais esse. E aí a SMAN, todo ano, ela traz os seus objetivos com 4 eixos. Então, informar, e aí esse ano coloca como informar as pessoas sobre essa relação entre o aleitamento materno, o meio ambiente e as mudanças climáticas, divulgar essa amamentação como uma decisão climática inteligente. Então, eles colocam mais um motivo para a gente incentivar essa amamentação, engajar os indivíduos e organizações para o maior impacto do nosso trabalho. Então, é justamente isso que a gente se propõe a fazer, que é estar buscando pessoas de várias instituições, de vários setores da nossa sociedade, para estar falando, para estar pensando, para estar discutindo sobre o aleitamento materno. E também implementar ações. Então, precisa sair do papel, não pode só ficar na teoria, nessas discussões, nós precisamos ter ações concretas para que melhore a saúde do planeta através da amamentação. Eles sempre colocam também um fluxograma desse tipo, e aí, nesse específico, eles colocam que o aleitamento materno é natural, renovável e ambientalmente seguro. Então, a gente está cansado de saber que é o alimento perfeito para o bebê. A amamentação é também um excelente exemplo das profundas conexões entre a saúde humana e os ecossistemas da natureza. E aí é preciso proteger, promover e apoiar essa amamentação de forma que a gente aborde as desigualdades que impedem o desenvolvimento sustentável. E esse ano, a Semana Mundial do Aleitamento, ela incidiu, está incidindo, está finalizando sobre o impacto da alimentação infantil no meio ambiente. Então, se a gente parar para pensar, todo o impacto que é gerado quando um bebê é deixado de amamentar e passa a consumir fórmulas e leites artificiais, a gente vai ver aqui mais para frente alguns números. E aí, logicamente, que a gente sabe muito bem as recomendações, que é preciso estimular esse início precoce da amamentação dentro da primeira hora após o nascimento. Então, esse primeiro tópico especificamente, ele vem sido muito abordado nos últimos anos, com toda essa mudança aí na forma de nascer, e é uma ação específica e pontual que depende muito de nós, profissionais, que estamos dentro das maternidades. Então, qualquer profissional, seja ele técnico de enfermagem, enfermeiro, obstetra, pediatra, ele pode, sim, estar fazendo esse primeiro passo, essa primeira recomendação, que é tão importante, que é simplesmente colocar esse bebê no peito assim que ele nasce. Então, não quer dizer que esse bebê já vai ter uma super pega e mamar super bem, mas ele precisa ter esse primeiro contato assim que ele nasce com o seio da mãe. Vai ser muito importante para a mãe e para o bebê, e depende muito de nós, profissionais, que estamos lá nas maternidades, fazer isso. Seja numa cesárea, seja num parto normal, não importa. A gente precisa colocar esses bebês em contato pele a pele e estimular esse início precoce da amamentação. Batendo sempre nessa tecla de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, e aí a gente sabe da dificuldade que é para nós mulheres, que precisamos sair de casa, que precisamos voltar ao trabalho, muitas vezes não tendo o direito de ter nem 4 meses de licença maternidade. E ainda nós precisamos da nossa rede de apoio também presente. Então, muitas vezes os pais não têm direito a muitos dias ou muitas semanas de licença paternidade. E isso também vai prejudicar essa amamentação exclusiva, porque é exclusiva mesmo. É só leite materno nos primeiros 6 meses de vida. E aí as pessoas também, algumas pessoas acham que acabaram 6 meses, começou a introduzir alimento, já não precisa mais dar o peito. Mas não. Tem que ir realmente até os 2 anos. É o recomendado, é o indicado. E a gente precisa também estar estimulando essas mulheres, Então, tem muitas pessoas que acabam tendo um preconceito com as mulheres que amamentam crianças maiores, acabam olhando torto quando elas vão amamentar os seus bebês. Isso é muito negativo. Então, se a gente não amamenta, ou não vai mais amamentar, mas a gente pode ser essa rede de apoio que está estimulando, que está incentivando, que está dizendo que legal que você ainda está amamentando seu filho, realmente o leite vai fazer muito bem para ele. Então, ter palavras positivas para incentivar esse aleitamento.
E aí eles trazem também os efeitos positivos para a saúde e para a vida com essa amamentação ideal, que é essa que a gente falou, com esses 3 tópicos. Então, para as mães e pais, ajuda no espaçamento de nascimentos, reduz o risco de câncer de mama e ovário, reduz o risco de hipertensão. Para as crianças, vai prevenir uma série de doenças infecciosas, diminui a incidência e a severidade da diarreia, diminui infecções respiratórias e otite média aguda, previne cárie dentária, má oclusão e aumenta até mesmo a inteligência daquela criança. Então, assim, são inúmeros benefícios que o leite materno gratuito, acessível, pronto, pode trazer para essa família como um todo. E a gente trazendo um pouquinho sobre o leite artificial, para a gente entender essa relação da amamentação com esse impacto no meio ambiente. Eles trazem que a transformação do leite de vaca para o leite em pó exige um enorme consumo de energia. O leite precisa ser aquecido a temperaturas que chegam a 160 graus Celsius para poder se transformar em leite em pó. As embalagens, então, a gente sabe muito bem a quantidade de plástico, de papelão, de lata que é utilizada para armazenar e para ser vendido esse tipo de produto. Então, embora alguns desses produtos seja reutilizado, reciclável, a gente sabe a nossa realidade, que não é essa, não existe tanto essa reciclagem como deveria existir. E lógico que os outros acessórios, como mamadeira, bicos, tudo isso é feito de plástico, de borracha, de vidro, enfim, e acaba sendo mais um lixo futuro para o planeta. E aí, falando da água. Então, a água ela é escassa em muitas regiões. Tem locais que não existe acesso de água. É uma realidade do mundo, sim. Então, quando a gente fala de um tema como esse, a gente não pode pensar só na nossa realidade, na nossa cidade, nas metrópoles que a gente vive, nos países em desenvolvimento que a gente vive. A gente tem que pensar também naquelas regiões onde as crianças são alimentadas com alimentação artificial, onde não existe água potável. E aí essa família muitas vezes nem consegue ferver essa água para ofertar. E aí não só para o preparo do leite, como também para a limpeza dos utensílios. Então imagine a quantidade o risco de infecção que essas crianças têm, né, quando tem essa alimentação artificial. Além disso, os locais onde não tem saneamento costuma ser de difícil obtenção, quase sempre a água está poluída e contaminada. O leite, e, em contrapartida, o leite materno está sempre pronto para ser usado na temperatura ideal, não precisa ser esterilizado e não agride a natureza. Então, é mais um motivo, mais uma vez, o alimento perfeito. E aí a gente traz aqui esses números, que são um bebê de 3 meses, alimentado por mamadeira, ele necessita de 1 litro de água por dia, para adicionar o leite e outros 2 para ferver bicos mamadeiras, o que equivale a mais de 1 tonelada de água por ano. Então, imagine a quantidade que é gasta com o bebê que não mama, certo? E aí, são 4.700 litros, é a quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de leite artificial em toda a cadeia produtiva. Então, lá vai mais água sendo utilizada quando poderia ter condições de realizar o aleitamento materno. Em 2019, o valor total de mercado da fórmula láctea foi cerca de 71 bilhões de dólares, com o crescimento das vendas particularmente forte em países de baixa e média renda. E aí a gente entende, nesse ponto, o porquê que o aleitamento materno não é incentivado como deveria. Por que não existe tanta propaganda para que as pessoas amamentem? Porque existe toda uma indústria por trás, né? Existe toda uma geração de lucro, de venda, que é muito gigante. Então, nós precisamos estar longe, né, disso, precisamos realmente incentivar, nos livrar desses conflitos de interesse, porque realmente o impacto é muito grande. E aí, falando ainda das embalagens, a alimentação de 1 milhão de bebês com fórmula por 2 anos requer, em média, aproximadamente 150 milhões de latas de fórmulas. Então, imaginem 150 milhões de latas sendo liberadas no meio ambiente. Latas de metal, se não forem recicladas, provavelmente acabarão em aterros, enquanto que o plástico, alumínio e o desperdício de papel geralmente acaba nos oceanos. Então, imagine o dano que é provocado para o meio ambiente. E aí, o plástico, ele
por exemplo, o plástico de uma mamadeira, ele leva cerca de 400 anos para se decompor na natureza. Então, é muito tempo. Enquanto que o metal de uma lata, por exemplo, leva 200 anos para se decompor na natureza. Então, a gente está gerando lixo para gerações que a gente nem sonha em alcançar. E aí, o aleitamento materno, ele é um ato ecológico. Ele é, talvez, o único alimento produzido e entregue ao consumidor sem poluir, sem provocar desperdício e sem precisar de embalagem. Então, é um alimento que está ali pronto. É produzido e já vai direto para o consumidor, no caso, os bebês. Ele é um recurso renovável, extremamente benéfico, também do ponto de vista da natureza. Então, além de todos os benefícios que a gente está cansado de saber, ainda tem esse super benefício. E aí, o leite materno ele é produzido na temperatura que será consumida, então ele não vai precisar ser aquecido. Para fabricar, as mães necessitam apenas de uma quantidade extra de energia, e aí as mães sabem o quanto que necessita dessa demanda de energia delas, mas é importante dizer também que mesmo as mães subnutridas conseguem produzir leite suficiente para nutrir o seu bebê. Então, a gente vê também que existe essa necessidade da mãe de consumir alimentos saudáveis, de aumentar a ingesta hídrica, mas ainda assim vale muito a pena. E aí o leite não precisa de embalagem, vem na quantidade certa para cada criança. O leite materno é produzido especialmente para o bebê. As modificações que ocorrem com o leite ao longo das mamadas são de acordo com as necessidades da criança. Então, a gente sabe que o leite materno vai se adaptando àquela criança de acordo com as necessidades que ela tem. E quando a mãe é exposta a patógenos do seu meio, ou seja, algum tipo de micro-organismo, o seu organismo produz anticorpos para combatê-los e ela transmite através do leite para o bebê. Então, é mais um super benefício do leite materno. E aí, a gente vendo tudo isso, todos esses benefícios, tudo de bom que o leite materno tem, todo o impacto positivo que ele gera para o planeta hoje e daqui a 400 anos vai gerar. E a gente tem esse dado de que apenas cerca de 40% de todos os bebês nascidos anualmente são amamentados exclusivamente até os 6 meses de vida. Então, menos da metade dos bebês é amamentado exclusivamente até os 6 meses. E apenas 45% continuam amamentando por até 2 anos. Então, é um número muito pequeno. A gente vem, já são 30 anos de que esse acordo foi firmado e a gente precisa continuar batendo nessa tecla sempre e sendo essa rede de apoio e pensando na mulher que amamenta, na mulher que faz o aleitamento materno. E muitas vezes a falta de apoio para amamentar, seja no sistema de saúde, no local de trabalho ou na comunidade. Então, a gente está cansado de ver as pessoas falando mitos sobre o aleitamento materno, não incentivando o aleitamento materno, falando para as mães que elas precisam dar leite artificial. Então, acaba minando a confiança dessa mulher. E isso é muito ruim. Então, a gente não pode ser esse tipo de pessoa. E além daquilo que eu já falei, que muitas vezes as instituições, os serviços não oferecem para essa mulher essa licença maternidade, esse apoio que ela deveria ter. E aí a falta de licença maternidade e parental também, que também o pai é muito importante nesse processo. E o apoio no local de trabalho trazem à amamentação ideal um desafio adicional. Então, já existem muitas políticas que estimulam essa mulher trabalhadora que amamenta, né? A gente sabe que existe essa sala que já é preconizada, mas que não está disponível em todos os locais ainda. Então, assim, precisa de uma união de forças de todos os setores para que a gente consiga chegar lá, que é chegar pelo menos num 70%, num 80% de bebês amamentados exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. E além de tudo isso, né, para fechar todos esses benefícios, ampliar a amamentação para o ideal poderia impedir mortes de mais de 823 mil crianças e de 20 mil mães por ano. Então, é sim um tema ainda muito relevante que precisa ser muito discutido e muito estimulado. E a amamentação é um dos melhores investimentos para salvar vidas infantis, melhorar a saúde, o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos e nações e criar esse ambiente propício para esses padrões de alimentação infantil ideal é o imperativo da sociedade, ou seja, é uma obrigação nossa falar sobre isso,
colaborar para que isso aconteça. Para finalizar, o leite materno é uma verdadeira prescrição da natureza. Então, a gente sabe que nós somos mamíferas, que os mamíferos foram feitos para amamentar, apesar de, para o ser humano, né, para a mulher ser muito mais difícil do que no reino animal, mas a gente foi feito para isso. E aí a gente precisa confiar nisso, acreditar nisso, e precisa incentivar as mulheres com palavras de apoio, indicando profissionais que possam estar auxiliando essas mulheres, sendo esses profissionais que auxiliam essas mulheres. Então, ainda no pré-natal, ainda na maternidade, após o nascimento, as mulheres precisam ser auxiliadas, serem orientadas e serem estimuladas para amamentar. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Então, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta, podem enviar. Tem alguma pergunta, gente? Tem não, né? Então, eu vou encerrando por aqui. A gente vai dar seguimento com a pediatra Andréia Pinheiro, que é uma referência no nosso estado, quando a gente fala de aleitamento materno. E depois dela, a gente vai finalizar com as perguntas dela e se encontra na próxima quinta-feira, será o próximo encontro, dia 13 de agosto, nesse mesmo canal. Então, se inscrevam e ativem as notificações para que vocês não percam o próximo encontro.